Existem vários caminhos para se chegar à independência financeira, conseguir uma boa quantia de dinheiro acumulada. Não existe só uma maneira para alcançar o sucesso financeiro, mas não se deixe enganar. Antes de atingir qualquer grau de independência financeira, todos precisam aprender uma lição preciosa para sobreviver ao longo do caminho. A jornada é longa e a pessoa, por mais inteligente que ela seja, se ela não aprender essa lição, ela vai ficar pelo caminho. Você sabe que lição é essa? Eu vou te dar uma dica. Esse mesmo aprendizado fazia com que generais vencessem batalhas há séculos atrás. E hoje fará com que você avance como investidor. No Império Romano, os generais, quando voltavam de batalhas vencidas, eles eram recebidos como verdadeiros heróis em Roma. O general entrava na cidade em uma carruagem e ele percorria um longo caminho até o Senado. E ao longo do caminho, o povo ovacionava, aplaudia, venerava aquele general pela vitória alcançada. Ao fim do trajeto, ele recebia uma bandeja de prata das mãos de um representante do Senado. Essa bandeja era a maior honraria que um cidadão romano poderia receber. Só o general recebia, o restante do exército era proibido de entrar e ele ficava do lado de fora dos muros em campos de treinamento. O general ia na carruagem só acompanhado por 2 escravos. O primeiro escravo conduzia a carruagem e o segundo tinha uma função inusitada, mas de extrema importância. Ele ia agachado ao lado do general e a cada 500 metros percorridos em direção ao Senado, ele se aproximava e sussurrava no ouvido do general: "Lembra-te que és mortal." Mais 500 metros percorridos e novamente: "Lembra-te que és mortal." Essa função, que pode parecer bem estranha, era importante para sempre lembrar o general da sua natureza humana. Os romanos sabiam que todos aqueles aplausos, as pessoas ovacionando aquele único general, poderia tirar o senso de realidade dele, fazer com que ele se sentisse mais do que ele realmente era. Naquele momento, ele literalmente virava uma celebridade na cidade. Todos queriam falar com ele, parabenizar ele. E os romanos sabiam que quando o indivíduo começa a se sentir maior do que todos, é quando ele fica mais frágil. Aquele general, naquele momento, se sentindo imbatível, invencível, ele poderia oferecer um risco ao Império Romano, fazendo com que nas próximas batalhas ele relaxasse, perdesse a concentração diante de um adversário que poderia ser até mais fraco e, como consequência, ser vencido por esse adversário por pura soberba daquele general romano. E isso é muito comum no mercado financeiro. Quando um investidor está vencendo, ele olha ali para o home broker dele, para a carteira, está tudo verdinho, está tudo subindo, ele tende a achar que todas as decisões dele foram acertadas, que ele é incrível, que ele consegue ler o mercado da forma perfeita, e é quando ele acaba se expondo demais ao risco, achando que o que está subindo vai continuar subindo, e o mercado não tolera o pecado da vaidade. E uma hora ou outra o caminho de quem ignora os riscos é o fracasso. Épocas de alta na bolsa podem fazer até bons investidores acharem que eles são melhores do que realmente são. Para vocês terem uma ideia, tem um Instagram onde é divulgada uma carteira de ações escolhidas de forma aleatória. Não existe uma análise fundamentalista, uma análise técnica, as ações literalmente são sorteadas. E essa carteira estava positiva um tempo atrás, antes da pandemia, até 2019, era uma carteira vencedora, estava ali, verdinha. Ou seja, mostrando assim que numa época de bonança, de vacas gordas, até um chute tem grande chance de dar certo. Só que, como vocês já sabem, isso no longo prazo é certeza de fracasso. Então, depois de muitas vitórias consecutivas, é comum que um investidor, assim como o general romano, ele perdesse a humildade, o foco, a concentração nos desafios seguintes, achando que ele se tornou invencível, que ele iria acertar de novo.
E quando tudo vai bem, eu sei que é difícil não dar uma relaxada. Mas aqui vai uma lista para que você mantenha os pés no chão e sempre se lembre que é mortal. Primeiro item da lista, nunca pare de aprender. Seja com livros, podcasts, aqui no canal do YouTube. Nunca chegará o dia que você simplesmente sabe de tudo e pode se dar ao luxo de parar de estudar. O mercado ele se molda, ele evolui, ele se adapta, coisas novas vão surgindo e você precisa sempre se atualizar, sempre estar estudando. Ouça conselhos dos mais velhos, eles passaram por coisas que você ainda não passou. Alguns investidores novos, caçoam dos mais velhos como Warren Buffett, achando que ele já está ultrapassado, que as técnicas dele já são velhas, hoje já não funcionam mais. Isso daí dava certo porque ele começou há 50 anos atrás. Caçoam dos clichês. Porém, clichês só são clichês por um motivo, porque aquilo é uma realidade desde sempre. Então, não menospreze os conselhos e a experiência das pessoas mais velhas, quem está no mercado há muito mais tempo do que você. Não concentre demais em poucas ações que subiram recentemente. São as ações do momento, as ações da moda, as ações vitoriosas, São os generais ali que estão vencendo. E aí você pega e aposta todas as fichas nele, porque se eles estão vencendo há algum tempo, eles vão continuar vencendo. Só que não necessariamente um ativo que está subindo deve continuar subindo. Ele pode, mas ele também pode cair. Do mesmo jeito que não necessariamente algo que já subiu bastante não pode subir mais um pouco. Então, invista, mas não se concentre muito em poucas posições. Errar não é problema, o problema é ser cabeça dura. Os maiores investidores erram, como o Peter Lynch, o Buffett. Então entenda que nós vamos errar para o resto das nossas vidas. O problema é permanecer no erro e não querer abandonar aquela posição. Eu já gravei um vídeo bem específico sobre erros na Bolsa de Valores, eu vou deixar aqui nos cards, recomendo que você veja depois. Tenha bom senso com relação às expectativas de ganhos. Analise o quanto aquele ativo pode subir. De repente ele já dobrou de tamanho, já rendeu 100, 150%, mas você não quer realizar um lucro porque você espera que dê 200, 300. Seja realista com as suas expectativas. Não se vanglorie por poucos dias bons. Lembre-se que bons resultados no curto prazo, parte deles se deve à sorte, pura sorte. Examine com constância como você poderia se sair melhor. Reveja a sua carteira de tempos em tempos para fazer um rebalanceamento dinâmico. Olhar as posições que acabaram se valorizando e deixando outras posições menores no todo da sua carteira. E como não podia faltar nessa lista, lembra-te que és mortal. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha agregado valor para você de alguma forma. Gosto de contar algumas histórias para fazer as analogias com o mundo dos investimentos. Não deixa de se inscrever no canal, compartilha com seus amigos que estão iniciando aí no mundo dos investimentos, que precisam dessas dicas. Isso vai ajudar eles e ajuda também o crescimento do canal. Obrigado de coração pela sua atenção, pela sua audiência. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.